ficar de pé para ler a Bíblia. Eu quero ler 2 versículos de Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6, depois capítulo 7, verso 14. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Creio que todos conhecem esse texto. Está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no capítulo 7, no versículo 14, está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém. Pai, obrigado por nós estarmos aqui em Tua casa e termos mais uma vez essa noite o privilégio de ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras que lemos e queremos dela receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o alimento verdadeiro, a edificação da nossa vida espiritual. Queremos Te ouvir mais uma vez essa noite. E eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia e orando pela unção do Teu Espírito, que ela esteja sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a Tua palavra com o poder do Espírito Santo para quebrar as barreiras em cada coração, as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, como já falamos, estamos aqui celebrando, o Natal. É o dia de festa, dia de tradição, dia de celebração. E o evento que nós recordamos nessa data é o nascimento de Jesus, não é? Não haveria nem por que se falar de Natal se não houvesse Jesus. Jesus é a razão disso tudo. Muito embora pode ser que muita gente tenha celebrado, tenha comido, tenha até alguns bebido, e tal, e nem se lembraram de Jesus, virou algo praticamente automático, na vida de muita gente. Pode ser que isso aconteça, seja a realidade de algum lar. Mas, na verdade, se há um sentido nisso tudo, o sentido é a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é um plano cumprido por Deus num tempo determinado. Como nós vemos na Bíblia Sagrada, Jesus veio a esse mundo com um propósito. Seu nascimento não foi obra do acaso, mas foi obra de Deus, foi plano de Deus, plano revelado a Eva lá no Éden, quando houve o pecado. Deus já tinha anunciado que do descendente de Eva nasceria, um descendente de Eva, que ele pisaria a cabeça da serpente. Então já estava ali anunciado o nascimento de Jesus, e isso não foi por acaso. E para mostrar que essas coisas não acontecem de forma aleatória, eu tirei aqui 2 textos do profeta Isaías, que foi um homem que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E as palavras proferidas aqui foram palavras que nós sabemos se cumpriram com o nascimento de Jesus. Tanto a do capítulo 7 quanto a do capítulo 9. Essas 2 palavras, essas 2 profecias se cumpriram integralmente. 700 anos antes, elas foram anunciadas e elas se cumpriram na vida de Jesus. E o que Isaías traz é a respeito do nome que teria esse que nasceria de uma virgem, e seria chamado, teria um nome, como todos nós temos um nome, nós recebemos esse nome dos nossos pais, cada um por sua determinada razão, cada um por um motivo, Hoje mesmo conversava com a minha mãe à tarde, ela me dizendo: eu me chamo Maurício porque é o nome do médico que cuidou da mãe do meu pai, quando ela adoeceu. Então ele quis homenagear esse médico e me deu o nome de Maurício.
Eu não me tornei médico, né? Mas recebi esse nome. Isso é algo que todos nós fazemos. Mas o nome de Jesus, esse nome também foi escolhido pelo seu pai, não é? E ele é anunciado aqui por Isaías 700 anos antes. E todos nós sabemos que o nosso nome é a nossa identidade. Você tem um documento de identidade. O que esse documento atesta? Ele atesta quem você é, como você é chamado, como você é identificado. Então, o nome está intimamente relacionado à nossa identidade como pessoa. Cada um de nós traz no seu nome uma parte da sua história, como eu contei aqui para você. E além do nome, você tem o sobrenome, os complementos do seu nome, que também trazem uma raiz familiar, uma história de gerações. Não é? Tudo isso está inserido na nossa nomenclatura, não é? É a nossa identidade, a maneira como nós somos conhecidos. E aqui no texto de Isaías, nos 2 versículos, nós vemos nomes dados por Deus a esse menino que nasceria de uma virgem, como anuncia o profeta Isaías. E eu creio que esses nomes também não são por acaso. Deus assim o chamou, porque assim seria a sua vida, e até hoje ele tem por identidade todos os nomes aqui mencionados por Isaías. Então, na ordem que eu disse a você, no capítulo 6, nós encontramos Isaías dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, se nos deu. Então, há aqui uma menção de que esse filho foi dado a nós, o povo de Deus. Normalmente os filhos são dos pais, mas esse filho não. Esse filho foi dado a cada um de nós. É um filho que veio para toda a humanidade. Como diz a Bíblia Sagrada em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho, o unigênito, o único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Isaías diz que esse filho foi presenteado a nós, foi entregue a nós, foi dado a toda a humanidade. E ele começa então a descrever o seu nome. E ele diz: maravilhoso conselheiro, é o primeiro. Maravilhoso porque está acima da nossa capacidade de compreensão. Quando nós olhamos para algo muito, assim, impressionante, nós ficamos, costumamos dizer, maravilhados. Não é essa expressão que nós usamos? Quando é que você fica maravilhado? Você já ficou maravilhado ultimamente? O que fez você ficar maravilhado? Ter essa sensação? Foi algo que talvez você tenha visto, você tenha experimentado, e aquilo foi tão impressionante que te deixou com esta sensação de maravilhado, porque era algo que talvez você não conseguisse explicar na sua limitada compreensão. E o nome de Jesus, a Bíblia diz, é maravilhoso porque tem esse aspecto. Nós não conseguimos explicar Jesus corretamente, né? A gente pode dar vários adjetivos, a gente pode trazer várias características da sua personalidade, do seu jeito de ser, como foi dito no louvor, né, pelo Lucas. Então, há muitas características, mas nós não conseguimos defini-lo, não conseguimos colocá-lo dentro de uma caixinha, não é? Jesus é maravilhoso, porque ele nos surpreende também dessa maneira. E ele se apresenta a nós também desta forma. Veja, há um texto aqui em Juízes, no capítulo 13, que eu quero ler contigo, no versículo número 18, aonde está escrito: respondeu-lhe o anjo do Senhor. Entenda, toda vez que o Antigo Testamento faz uma referência ao anjo do Senhor, com letra maiúscula, esta referência é chamada de teofania, é uma manifestação de Jesus pré-encarnado. Porque uma doutrina bíblica também é que Jesus não nasceu quando veio ao mundo. Jesus é pré-existente. Não é o que diz a Bíblia? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus.
Ele está no princípio com Deus. A Trindade participa da criação. Deus diz no Gênesis, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Jesus está lá na criação, é pré-existente. Ele se encarnou, ele veio ao mundo através de Maria, porque Deus, assim diz a Bíblia, a si mesmo se humilhou e assumiu a forma humana, deixou a sua divindade para habitar entre nós. Então, é pré-existente. E todas as referências no Antigo Testamento ao anjo do Senhor são referências a Jesus. E aqui está mais uma, quando Manoá vai perguntar a esse anjo, a Jesus, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos, né? E aí no verso 18, o anjo responde, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? É demais para a sua compreensão. Então o anjo do Senhor, Jesus, já aqui se identifica a Manoá, pai de Sansão, para que tudo isto seja revelado. É maravilhoso. Maravilhoso é o seu nome, acima da minha capacidade de compreensão, que me maravilha cada vez mais, quanto mais eu o conheço. Veja também, a Bíblia diz que ele é conselheiro, maravilhoso conselheiro, aquele que está ao meu lado. O que é um conselheiro, irmãos? É aquele que está ao meu lado quando eu preciso dele, quando eu preciso de uma palavra, quando eu preciso de uma direção. Quem é que me aconselha a fazer ou não fazer alguma coisa? Quem é que se apresentou aos seus discípulos como um amigo? Ele disse, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque o amigo seria um conselheiro natural. Aquele com quem a gente pode dividir as angústias, as tristezas, os problemas, as dúvidas, não é? E aquele que vem para aconselhar. Qual é o melhor conselheiro que você tem, irmãos? É Jesus, o maravilhoso conselheiro. Você pode se aconselhar com alguém? Pode. Você pode buscar um aconselhamento pastoral? Pode, sim, deve, claro. Pastores estão aqui para isso. Mas o principal conselheiro é Jesus, que deixou na sua palavra tudo aquilo que eu preciso saber para agir sem errar, para agir sem ter que me arrepender depois. Então, maravilhoso conselheiro, o amigo que está comigo para me ajudar. Como diz João no seu evangelho, eu leio contigo no capítulo 14, no versículo número 26, do evangelho segundo João. Nele está escrito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pai, Filho, Espírito Santo, a perfeição da Trindade, no nome de Jesus se manifestando como conselheiro, como amigo, como aquele que está ao meu lado para me ajudar, para me aconselhar, para me mostrar o caminho e para me consolar nas minhas tristezas, lutas, dificuldades. Esse é Jesus, a quem celebramos nesse dia. E essa foi a promessa que ele fez. O Consolador não vai deixar você sozinho, não vai deixar você abandonado. Eu vou, mas ele sempre estará contigo. Por isso nós podemos dizer, Jesus está comigo hoje. Mas como que Jesus está comigo hoje? Eu não o vejo, mas eu posso sentir a sua presença. E quem está comigo hoje é o Espírito Santo. Quando eu morrer, eu vou ver Jesus. Mas hoje ao meu lado está o Espírito Santo. Está comigo, o Consolador, cumprindo o papel de Jesus quando Deus assim o nomeou.
então nós temos alguém conosco, não estamos sozinhos. E continua o texto de Isaías dizendo que além de maravilhoso conselheiro, o que ele é, irmãos? Deus forte. Aqui chama este menino de Deus, como eu disse para você ainda há pouco. Jesus não é um menino que nasceu com poderes, não é um profeta que veio ao mundo como tantos outros, não é mais um filósofo que iniciou uma filosofia de vida, mas o que a Bíblia diz é que esse menino é Deus. E não somente Deus, mas Deus com letra maiúscula, Deus forte. Esse menino é Deus forte. Onde está essa expressão? Em Gênesis também, no capítulo 17 do livro de Gênesis, no versículo número 1, você lê aqui comigo uma expressão em hebraico que designa esse Deus forte. Gênesis 17, verso número 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui está a expressão que muitas vezes usamos hoje, El Shaddai, uma expressão do hebraico que significa exatamente isso, Deus Todo-Poderoso. Quem é Ele? Jesus. Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte. Se você nunca pensou em Jesus dessa forma, você não conhece Jesus na sua integridade. Jesus não é só um menino, não é só um homem sofrido que morreu numa cruz, mas é o Deus forte a quem nós servimos e podemos confiar. Então, parte desse nome mostra para nós o conceito da divindade de Jesus. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1. Aqui em Colossenses, capítulo 1, Paulo vai enfatizar a doutrina desta divindade de Jesus, como eu já disse aqui a você. No versículo 15, olha o que Paulo diz sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o que estava no início, antes de tudo, que criou tudo juntamente com Deus. É isso que Paulo está aqui dizendo. E diz que Jesus é a imagem de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade quanto a isso. Nós somos cristãos, nós temos uma esperança. Qual é a nossa esperança? Promessa de Jesus. A morte não tem domínio sobre nós. Essa é a nossa esperança. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos a esperança da ressurreição para a vida eterna. E aí muita gente diz assim: quando eu chegar no céu, eu vou ver Deus. Te dá uma má notícia agora: você não vai ver Deus. Você vai ficar curioso para toda a eternidade como é que é o rosto de Deus. Porque Deus não tem rosto. Peguei você agora? Quem tem rosto é Jesus. Você vai ver no céu Jesus, a imagem do Deus. Como é que é o Deus? Invisível. Você consegue ver alguma coisa que é invisível? Não. Então Deus você nunca vai ver. Você não vai ver aquele velhinho de barba branca, que você às vezes confunde com Papai Noel, né? Você não vai ver esse velhinho no céu, sentado num trono. Mas você vai ver Jesus, a imagem do Deus invisível. Esse Deus forte, assim descrito por Paulo. E olha o que diz o Salmo também, no Antigo Testamento, testificando a respeito de Jesus, Salmo 89, versículo número 8. Salmo 89, 8 diz: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Quem é poderoso como nosso Senhor? Não há outro além dele. Jesus é o mesmo, Ele fazia e ainda faz,
e a Bíblia diz que sempre fará, porque é o mesmo hoje, foi ontem e amanhã, e para todo sempre ele será o mesmo, o Todo-Poderoso, aquele que ainda tem poder e ainda está reinando. Isaías continua o texto dizendo que além de ser Deus forte, como é que é o próximo nome aí? Pai da eternidade. Lembra que ele está falando de um menino? Como é que esse menino é tudo isso? Porque esse menino se tornou o homem, Jesus, que morreu por mim, que morreu por você, e nele reside, como diz a Bíblia, toda a plenitude de Deus. E além de ser Deus forte, ele é o Pai da eternidade. O que é algo eterno? É algo que é, não é? Quando houve a pergunta a Deus, qual é o teu nome? Eu disse, eu sou o que sou. É eterno, não tem início, não tem fim. E aí a Bíblia diz que esse menino é o pai, é o representante, é o originador, vamos dizer assim, desta eternidade. É Jesus, o homem que é e que sempre foi e que sempre será, porque é eterno. Então a Bíblia fala da eternidade de Jesus. E Paulo, lá em Colossenses, volta lá, capítulo 1, versículo 17. Falando de Jesus, Paulo diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele dá sustentação a tudo. E ele é antes de tudo. Antes de alguma coisa ser, antes de alguma coisa existir, ele é. É assim que Paulo fala a respeito de Jesus, confirmando que ele é o Pai da eternidade. E como eu disse a você, e agora vou ler junto contigo em João, capítulo 1, versículo 1, que eu citei aqui, eu quero que você leia comigo também depois o verso 14. João capítulo 1, verso 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora o verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O sentido aqui é daquele que tem a mesma natureza do Pai. Unigênito, tem a mesma natureza do Pai. E nós vimos a sua glória. Então o Verbo que era antes de tudo, que estava no princípio criando tudo, se fez carne. Não nasceu só um menino, mas Deus se fez gente e habitou entre nós. E nasceu como gente nasce, de dentro de um ventre, só que diferentemente, como disse Isaías, lá em 7,14, eis que a virgem conceberá. Trazendo este fato, este aspecto único sobre a vida de Jesus, foi a maneira como Deus escolheu para se tornar carne e habitar entre nós. E depois o texto de Isaías diz que além de Pai da eternidade, ele é finalmente o príncipe da paz. O príncipe da paz. Por que ele é o príncipe da paz? Pensa comigo. Talvez você pense, por quê? Porque ele me dá paz. Porque eu, com Jesus, tenho paz na minha vida, consigo ter paz na minha família. Tudo isso é uma parte dessa verdade. Mas quando a Bíblia se refere a ele como príncipe da paz, a principal paz que Jesus promoveu não é tanto nessa paz individual de cada um de nós, com o nosso entorno, com a nossa vida, com o trabalho, com a família. Não é tanto nesse sentido. Mas o principal sentido de paz que Jesus veio trazer é trazer paz entre mim e Deus. Porque o que a Bíblia diz é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por causa do pecado estão separados de Deus.
porque se ergueu uma barreira, palavras bíblicas o que eu estou dizendo para você, uma barreira de inimizade entre o homem e Deus por causa do pecado. E Deus não tem amizade com o pecado. Há uma inimizade permanente entre Deus e o pecado. Como eu estava em pecado, era por natureza, como diz a Bíblia, inimigo de Deus. Mas aí veio Jesus, e aí eu volto ao texto lá em Colossenses, no capítulo 1, mais uma vez, lendo o significado e o que Paulo via na vida de Jesus. Em Colossenses, mais uma vez, no capítulo 1, no versículo número 20, Paulo diz assim: e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, do sangue derramado, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus é o príncipe da paz, porque ele promoveu a principal paz de todas. Foi a paz que hoje eu tenho com Deus. A minha reconciliação com Deus. Ele reconciliou com ele todas as coisas. E para ficar mais explícito ainda, abra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, aqui Paulo diz de forma ainda mais explícita do que em Colossenses, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, ou seja, tornados justos, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele, por intermédio dele, por meio dele, nós recebemos a paz com Deus. Por quê? Porque o sangue da cruz, como disse Paulo aos Colossenses, me tornou limpo. E então me reconciliou com Deus. Aí talvez alguém que não crê diga assim, mas eu não estava brigado com Deus. Quem disse que eu estava brigado com Deus? Pelo contrário, eu sempre digo, eu tenho algo assim com o cara lá de cima. Tem gente que fala isso, não tem? Coitados, não sabem o que estão falando, né? Não tem nenhuma ideia a respeito de Deus, e o pior, não tem nenhuma ideia a respeito de si mesmos e da própria miséria em que vivem, longe de Deus, achando que estão com Ele. Porque em pecado não há como se aproximar de Deus. A Bíblia diz os nossos pecados, lá em Isaías também, o mesmo texto, no mesmo profeta que anunciou o nome de Jesus, também diz no capítulo 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então essa história, Deus está comigo, Deus isso, Deus aquilo. Está separado de Deus, está brigado com Deus, está com inimizade contra Deus. E para desfazer essa inimizade, só há um caminho, Jesus. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho para chegar a Deus. Não há outra forma de desfazer essa inimizade. Não há uma maneira de você pagar a sua dívida que você mesmo não sabendo a tem. Então só há uma só. É receber Jesus e o sangue que ele derramou na cruz para justificar você, para tirar de você a culpa do pecado, justificá-lo, torná-lo justo aos olhos de Deus e reconciliar você com Deus. Havendo feito a paz, reconciliou consigo o mundo todo. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Então isso foi o que foi feito por Jesus. Esses são os nomes que dão a Jesus a identidade que ele tem. Só que ainda há outro. Quando eu li contigo o texto em Isaías 6:9, nós lemos todos esses nomes. Mas no outro texto que eu li, 7:14, ali também Isaías disse que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome. Qual o nome que ele diz ali?
Emanuel. O mesmo nome mencionado no Evangelho de Lucas, fazendo referência a esse texto de Isaías. De que forma que Jesus se chama Emanuel? Pelo significado da palavra Emanuel. Qual é o significado da palavra Emanuel? Deus conosco. Deus desceu do universo e habitou conosco. Deus se transformou em carne e esteve acessível a nós. E quando chegarmos no céu, veremos Deus através da imagem daquele que é invisível, que se chama Jesus. Então Deus se tornou disponível e hoje é Emanuel, Deus conosco, promessa do Senhor, como está escrito em Mateus, eu quero ler contigo, capítulo 1, versículo número 23. Eis que a virgem conceberá. Da onde Mateus tirou isso? Isaías 7,14. Dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus perto. Deus não mais inacessível, mas Deus do lado. Consolador, lembra do conselheiro, do amigo, daquele que está próximo, daquele com quem eu posso chorar, confidenciar, perguntar, recorrer. Deus junto de mim e não mais longe de mim. Não preciso mais de intermediários para chegar a Ele, porque Ele agora está comigo. Não preciso que alguém converse com Ele por mim, eu mesmo posso conversar com Ele. Não preciso que alguém me leve à sua presença, porque Ele abriu um novo e vivo caminho pelo qual posso chegar a Ele. Então tudo está disponível nele, porque Ele está conosco. E veja mais o que diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, no versículo número 15. Há uma característica desse Deus Emanuel que está conosco, que o autor de Hebreus coloca aqui de forma muito preciosa, Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então o autor de Hebreus diz que esse Jesus que viveu entre nós, que foi Emanuel, Deus conosco, Verbo que se fez carne, se tornou o nosso sumo sacerdote, mas com uma diferença: ele consegue se compadecer de nós, porque ele consegue compreender as fraquezas e as limitações da nossa natureza humana. Porque Jesus, Deus, ao se tornar homem, a Bíblia diz, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma humana, então se colocou na posição do homem e pôde então perceber as lutas da gente, as fraquezas da gente, os conflitos que a gente tem. Todos nós aqui temos conflitos, temos lutas, temos problemas, e Jesus conhece cada um deles porque os sentiu na própria pele. Deus Emanuel não está longe lá no infinito, mas está do meu lado. Não está longe porque quando a gente está longe, a gente não sente. É como diz o ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Mas quando os olhos veem e aquilo está perto, a gente sente. Como Deus está perto de mim e perto de você, Ele sente o que você sente, porque Ele vê o que você vê. Então Ele está de olho na nossa fraqueza, na nossa intimidade, nas nossas debilidades. E a Bíblia diz, se compadece, você leu comigo aqui em Hebreus 4,15. Ele se compadece das nossas fraquezas. Não tripudia sobre elas, mas ao contrário, se compadece delas, porque Ele é Deus conosco. Eu não preciso ter medo de Deus, porque Ele está comigo. E não está comigo para me arrasar,
mas está comigo para me levantar. Está comigo para ter compaixão de mim. Vê e sente aquilo que eu sinto. Deus conosco é Jesus. E por quanto tempo? Ele próprio diz em Mateus 28, verso 20, eis que estarei convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está hoje? Vai estar amanhã? Vai. Depois de amanhã? E o ano que vem? Vai estar também? Porque é Deus conosco. Seu nome, Emanuel. E finalmente chegamos ao nome que mais usamos, que não é o único, Jesus. É o nome que mais nós usamos, né? Mas pelo que você viu, ele não é o único. E sabe o que significa Jesus? Veja comigo lá Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso número 21. E dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você sabe o que significa Jesus? Jesus é a contração de dois nomes hebraicos, Oséias e Josué. Oséias mais Josué dá Jesus. E o significado desses dois é: Deus é a salvação. Deus é a salvação. Jesus é a minha salvação. E isto é o significado do seu nome, como diz Mateus aqui. Ele será Jesus, porque ele é a salvação. Ele será Emanuel, porque estará sempre com vocês. Ele será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, por todas as razões que eu já deixei aqui contigo. Então, cada um dos seus nomes é a sua identidade, é a sua característica, é o que ele é e o que ele representa para cada um de nós. Ele é a salvação, e não há salvação em nenhum outro. Por isso eu termino deixando contigo também dois textos. O primeiro em Atos capítulo 4, verso 12, para que você entenda a importância desse nome. Atos 4, 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvador, um só. Seu nome? Jesus. E não há outro nome que eu possa invocar para ser salvo. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Não há outro nome que eu possa gritar na hora do socorro que vá me salvar. O único nome dado entre os homens que salva é Jesus. Então eu deixo contigo o último versículo, que está também no Antigo Testamento, na profecia de Joel, no capítulo número 2, no versículo número 32. Joel, capítulo 2, verso 32, diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o quê? O nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Há um só nome dado entre os homens que salva. Qual é? Jesus. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há um nome para salvar e só há um nome que você deve invocar. Então, que você possa invocar o nome de Jesus para ser salvo por Ele, perdoado do seu pecado, justificado, ter paz, ter tudo aquilo que o nome de Jesus significa, como foi dito aqui essa noite. Amém? Vamos orar juntos? Pai, Tua palavra foi ministrada e conhecemos um pouco mais
de quem é o Jesus a quem servimos, celebramos, comemoramos, mas queremos esse entendimento de quem é o Senhor da nossa vida. Isso nos foi dado. E foi dito pela tua palavra que há um só nome que traz salvação. E que há um só nome que podemos invocar para ser salvo. Por isso, Pai, eu quero mais uma vez, essa noite, orar e dar uma oportunidade. Se há por acaso alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e deseja fazê-lo essa noite, como você ouviu na palavra, invocá-lo para a salvação, há um só nome, é esse nome que você tem que invocar e dizer: Senhor, salva-me, e Ele prontamente te salvará. Há alguém entre nós que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão onde você está, para que eu possa orar junto com você. Há alguém que quer entregar sua vida para Jesus essa noite? E invocá-lo como Senhor e Salvador? Não? Amém. Deus seja glorificado por todas as coisas, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Te louvamos, te louvamos. Recebe louvor e adoração do teu povo.